Estou completando a lista de pastores aqui. Amém, queridos? Pode se assentar em nome de Jesus. Pastor Márcio, está com a palavra aqui. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso bondoso Deus e Pai sejam abundantes sobre a sua vida. Alegria, pastor Ronaldo, irmã Denise, me sinto honrado, privilegiado em poder estar, estive ontem, estar agora nesse momento aqui com a incumbência, com a responsabilidade de trazer a palavra, mas pastor Ronaldo, realmente muito obrigado pelo privilégio. Eu tenho falado para alguns irmãos mais próximos, 50 anos, eu quero chegar lá. Deus, me ajuda a chegar lá, me ajuda. Pastor Ronaldo, primeira vez que eu sentei com ele numa mesa tomando café, e aí ele já estava com 40 e alguma coisa de ministério, quando a gente, já nos conhecíamos, mas foi a primeira vez que eu sentei para conversar com ele, há uns 8 anos atrás mais ou menos, acho eu. E aí, tomando café, eu falei, pastor, me dá o segredo e me dá a dica aí, como é que você aguentou tanto tempo? Você nunca pensou em desistir? Ele falou assim, toda segunda-feira de manhã. Para mim foi animador, eu falei, pastor, que bênção. Mas é uma alegria estar aqui com vocês e me sinto muito, muito alegre. Só apresentar rapidamente os fazendenses que estão aqui. Começar pela Márcia e pelo Luciano, fica de pé aí, Márcia e Luciano. Hoje eles são minhas ovelhas, mas eles nasceram aqui, em Cristo, Foi a primeira igreja deles, eles foram batizados aqui com o pastor Ronaldo e hoje congregam comigo lá na Fazenda Rio Grande, lá no nosso rebanho. Também está comigo aqui hoje o Beto, meu amigo, pastor Beto, me acompanhando, e o Edu e a Gabi, que são ovelhas lá, são discípulos. O Edu tem uma voz... Está quase parecido com a sua afinação, pastor Ronaldo. Quase. Um pouquinho mais ele consegue. Amém. Obrigado. Um abraço aí aos irmãos, pastor Mauro, Neide, pastor Ezequias, que está ali no cantinho, a Cir, e alguns amigos aí que a gente... Sempre bom, Esses momentos também proporcionam da gente tá sempre encontrando os amigos. Ontem à noite encontrei vários aqui. Amém, irmãos. A minha esposa, ela não pôde vir, pastor Ronaldo. Ela fez uma cirurgia recentemente, e aí ela ainda está se recuperando, e os últimos dias estava com um pouquinho mais de dor, e a gente tinha até confirmado com o pastor que íamos almoçar aqui, mas daí eu deixei ela em casa, minha sogra foi para lá para fazer almoço para ela, que ela está, e aí eu vou ter que voltar para casa, mas a gente vai tomar outros cafés juntos e comemorar mais um pouquinho os 50 anos de ministério. Amém, irmãos. Vamos para a palavra, Vamos para a palavra. Deus enviou o seu Filho, Jesus, ele viveu de maneira exemplar entre nós, morreu de uma maneira injusta, ressuscitou de maneira gloriosa, e de maneira gloriosa, ele um dia se levantará do trono onde ele está assentado, onde ele está reinando agora em majestade, e retornará para buscar a sua igreja. Você crê nisso, irmão? É nesse Cristo que nós cremos, é esse o Cristo que o pastor Ronaldo tem servido, a irmã Denise, nos anos que eu o conheço, é esse o Jesus que ele tem apresentado e que ele tem se esforçado, se empenhado para servir. E é um pouquinho desse Jesus e dessa igreja que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Eu vou ler 2 textos, vou procurar ser breve, o que para mim é um desafio. Já é um milagre, pastor? Ser breve, mas vamos lá. Mateus 24, eu quero ler Mateus 24 e convidar os irmãos, se você puder abrir ou ligar aí o seu aplicativo, a sua Bíblia. Mateus 24, de 1 a 14, tem a seguinte narrativa. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar-lhe as construções do templo. Eu estou lendo na NVI, tá, irmãos? Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra,
serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e, em particular, disseram: diga-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Então Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pai, mais uma vez nós oramos agradecidos ao Senhor por toda a sua bondade, amor, graça, misericórdia, por tua fidelidade. Somos gratos e reconhecemos que o fato de estarmos aqui nessa manhã, num momento tão especial, de tanta celebração, alegria, comemoração, de tanta gratidão, o fato de podermos estar aqui desfrutando desse momento, é porque o Senhor tem sido bom. A sua bondade, a sua graça, a sua fidelidade se renovaram sobre nós mais um dia, em mais um amanhecer. E é com esse coração que nós estamos aqui agora, nesse momento, expostos à sua palavra, dando liberdade ao teu Espírito Santo para que imprima em nós a vontade do Senhor. Faça em nós o seu querer. Que não haja nenhuma distração, não haja nenhum devaneio, para que nós possamos ser a terra boa, o terreno fértil, aonde essa palavra, lançada com o propósito do teu coração, cumpra em nós o propósito para o qual está sendo designada. E gere os frutos para o qual está sendo compartilhada, para a honra, glória e louvor do seu nome. O amor de muitos se esfriaria, registrou o evangelista Mateus. E nós estamos vendo, né, queridos? Nós estamos vendo isso, essa verdade está diante dos nossos olhos. No finalzinho do texto aqui, ele diz que o amor se esfriaria do coração de muitos. Graças a Deus não são todos. E eu acho que eu estou diante de uma plateia de coração quente, apaixonada pelo Senhor, dispostos a servi-lo e a perseverar até o fim, até que Ele volte. Então, é muita gente, mas não é todo mundo. E nós, acho que não estamos entre essa muita gente, né, irmãos? Nós estamos entre aqueles que mantêm o coração quente. Nós estamos vivendo isso, pastor Bispo Cirino mencionou algumas coisas ontem à noite aqui. São dias difíceis. A igreja, nesses últimos tempos, né, tem sido muito atacada. A igreja e a família, né? As duas principais instituições aí, fundadas, estabelecidas pelo Senhor, instituídas pelo próprio Deus, e essas duas instituições, igreja e família, têm sido muito, muito atacada, muito agredida nos últimos tempos, muito questionada, e nós estamos vendo. Mas eu quero, né, mesmo lendo esse texto, eu ainda quero ler um outro texto que aconteceu, né, mostrando o que aconteceu um pouquinho antes dessa fala de Jesus com os seus discípulos. A fala de Mateus aqui que nós acabamos de ler, Jesus está na véspera da sua prisão. Mas teve alguns outros acontecimentos bem importantes, dias antes, que antecederam essa fala de Jesus com seus discípulos quando eles saem do templo. E o registro está em Marcos capítulo 14, e eu vou ler também de maneira breve, para dar base para o que eu quero compartilhar com os irmãos. Marcos 14, a partir do versículo 1. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo.
Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, e também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas, o Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim procuravam uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus perguntaram: aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam-lhe a Páscoa. Nós vemos como eu disse, Mateus, o texto de Mateus e o texto de Marcos está aqui 3, 4, 2 e 1 dia antes da prisão de Jesus. São as vésperas, são os últimos dias de Jesus antes da sua prisão, condenação, crucificação e morte. E um tipo de gente, além dos 12, que são os que mais se destacam, estavam envolvidos na organização e na preparação para a última ceia, o ato que seria ali a finalização para o grande sacrifício do Cordeiro, fato que nos trouxe até aqui hoje, fato que nos proporcionou alcançar a redenção, a salvação, a graça em Deus. Foi por causa deste acontecimento, da crucificação e morte de Cristo, que eu e você estamos aqui hoje, podendo celebrar 50 anos do nosso irmão, e gratos à salvação em Deus. É por causa do que aconteceu aqui, nesse momento da história, que nós podemos ser igreja, desfrutar do que é ser igreja e fazer o ser igreja. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos, de uma maneira rápida, o tipo de gente que preparou a última ceia e o tipo de gente que está preparando o caminho para a volta do Senhor. Porque elas são muito similares. E eu quero ousar aqui, pastor Ronaldo, dizer que você é um desses homens, você, irmã Denise, que tem preparado o ambiente para o retorno de Cristo. E que o Espírito Santo nos ajude a nos analisarmos se nós estamos de fato, se nós temos essas características. Porque, queridos, nós não temos dúvida de que os dias são os dias finais. Você discorda de mim? São os dias do fim. Então, existe um tipo de gente que está preparando a igreja e se preparando como igreja, preparando o ambiente para o retorno de Cristo. E esse tipo de gente é muito parecido com o tipo de gente que preparou o ambiente para o sacrifício de Cristo. Amém? Que tipo de gente está preparando esse ambiente de amor e serviço e preparando a igreja para a volta definitiva de Cristo?
são 3 personagens aqui nesse texto: a mulher que derramou o perfume, o homem do cântaro d'água e o homem que preparou um lugar. 3 personagens envolvidos aqui. O pastor Ronaldo estará conosco lá na Fazenda Rio Grande, no aniversário da comunidade de 22 anos de comunidade cristã. E eu convidei o pastor Ronaldo, 50 anos de ministério. Eu convidei o pastor Márcio Lemes, 50 anos de ministério. Porque eu falei para o meu presbitério, eu falei, gente, nesse aniversário eu quero trazer gente que tem tutano, que tem essência. Eu tenho muitos amigos famosos, mas eu vou deixar os mais famosos de lado. Eu quero gente que tem história. Porque se tem algo que a igreja precisa nesses últimos dias, é de perseverança e esperança. E quem pode nos ensinar o caminho da perseverança são homens como o Ronaldo e outros tantos que existem aí, que estão, que abriram a picada lá atrás e até hoje estão aí para serem referência para nós. A mulher que derramou o perfume. Você sabe que Betânia, casa da aflição, foi um lugar de preparação para Jesus. Jesus e Betânia, foi lá que muitos dos milagres de Jesus, e talvez um dos principais, que mais espantou os seus ouvintes e os seus contemporâneos, a ressurreição de Lázaro depois de 4 dias. Betânia tem uma importância, o lugar, Betânia tem uma importância nas andanças e no ministério de Jesus. Jesus, quando precisava descansar, ele corria para Betânia, na casa do seu amigo Lázaro, das suas amigas e discípulas Marta e Maria. E ele está ali às vésperas, como diz o texto, faltavam 2 dias para a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. E ele está ali num jantar, num momento de celebração, de festa, de alegria. E muita gente se ajuntou naquele ambiente, muita gente, a casa estava cheia, a casa do Simão, o curtidor. E enquanto eles estão ali com um ambiente lotado, uma mulher que ninguém sabia direito quem era, depois alguns vão apontar que pode ser a Maria, uma das Marias, ela entra e ela rouba a cena. Tente imaginar, nós estamos aqui num ambiente de mesa. Vamos tentar imaginar, e cheio, o ambiente lotado, e a mulher entra. Ela entra, usar aqui um termo comum, rasgando tudo no peito, e vai até onde Jesus está, na cabeceira da mesa. Ele era o principal convidado. Na cabeceira da mesa, ela rompe o ambiente e ela ali se lança e quebra o seu pote de perfume. Certamente você já ouviu, já tem aqui as informações do valor, da importância monetária, o valor monetário desse pote de perfume, o quanto valia. O texto fala em 300 denários. Mas a questão é que os próprios discípulos, os homens que andavam mais próximos de Jesus, não entenderam o que aquela mulher estava fazendo. Eles não compreenderam o ato daquela mulher, e por isso, quando essa mulher entra, gera um burburinho, o que é isso, o que está acontecendo? Você sabe que era comum também, era um hábito cultural, as mulheres não ficavam no mesmo ambiente que os homens, então naquele ambiente cheio só tinha homem. As mulheres, elas ficavam num ambiente à parte, porque a cultura não permitia que eles se misturassem. Afinal de contas, ali estavam naquela noite grandes autoridades do Sinédrio, saduceus, fariseus, mestres da lei, enfim. Gente de posição na sociedade. E essa mulher, ela entra, rouba a cena, e os discípulos e o povo que está não entende o que está acontecendo, não compreende a ousadia daquela mulher, e começa-se um burburinho: o que é isso que está acontecendo? Para que isso? Para que tudo isso? E os próprios, eu quero enfatizar isso, os próprios discípulos, gente que caminhava próximo de Jesus, não entendeu. Mas aquela mulher, ela estava fazendo um ato muito significativo. Jesus deixa isso claro no texto. Ela estava preparando o corpo, ungindo o corpo para o sepultamento. O que é que a gente aprende com essa mulher? Gente que sabe lidar com a incompreensão dos demais.
mesmo aqueles que caminham conosco, o pastor Ronaldo, certamente de 50 anos, nunca foi incompreendido. Principalmente por alguns daqueles que estavam muito próximos. Para que fazer isso? Para quê? Que doideira. O que esse pastor está inventando? De onde ele tirou essa ideia? Que coisa doida. Os outros pastores, você também, né? Tem uma turma boa de pastores aqui também hoje. Você nunca teve que lidar com isso. Com a incompreensão dos próximos. Essa mulher não parou diante das adversidades. Ela fez o que precisava ser feito. E ela preparou o corpo para o sepultamento. E quando as mulheres, depois de Jesus ressuscitado, aquelas mulheres vão visitar o túmulo. E lá no túmulo, quando elas chegam, o anjo diz: ei, o que fizeram fazer? Nós vamos ungir o corpo. Já está feito. Chegaram atrasadas. Vocês estão atrasadas. Teve alguém que já fez isso. O tipo de gente que está preparando a volta de Cristo é gente que sabe lidar com a incompreensão e faz o que precisa ser feito mesmo quando incompreendido. Não para diante das adversidades. Essa mulher deposita aos pés de Cristo um vaso de perfume muito caro. Certamente ela era do ramo, que era, talvez ela trabalhava com isso, era uma profissão comum naqueles dias, perfumista, né? Preparar as essências. Mas ela tem uma outra característica que ela nos ensina. Ela ama tanto a Jesus que ela não calcula o preço do que ela vai depositar aos seus pés. O tipo de gente que está preparando o caminho da volta de Jesus não calcula o preço quando algo precisa ser feito. Faz, independente do quanto custe, inclusive monetária, financeiramente. Não se para diante de falta de recursos, pelo contrário, investe os recursos que tem. O amor, o verdadeiro amor, ele não calcula, ele faz. Ele não faz cálculo, ele faz o que precisa ser feito. O que tem valor não se precifica. Judas, um dos 12, pensou no preço e não no valor do que estava sendo feito. Deixe-me perguntar aqui, rapidamente. Eu poderia perguntar para os pais, mas vou apelar. Vou perguntar para as mães. Por quanto você me venderia o seu filho? $1 milhão? Se eu te desse $1 milhão, me vender. Quem é a mãe aqui me venderia o filho por $1 milhão? Já aviso que eu não tenho, mas é só hipotético. Porque aquilo que você ama não tem preço. O que a gente não, se tem algo que você calcula, é porque você não ama. Deixa eu aproveitar, não é, né? É a celebração dos 50 anos, mas a gente não pode perder as oportunidades, né, pastor Ronaldo? Aproveitar, né, já que eu fiz essa pergunta difícil para as irmãs, deixa eu facilitar um pouquinho para as irmãs aqui. Quando você faz cálculo para levar a sua esposa para jantar, está faltando amor, irmão. Vamos jantar lá naquele lugar, mas olha o preço. Está faltando amor, irmão. O que tem valor não tem preço. E aí eu faço uma pergunta. Sobre qual cálculo está sendo construído a nossa vida? Nosso ministério. Preço ou valor? Sobre o que nós estamos edificando a nossa vida? Sobre preço ou sobre valor? O que tem valor não tem preço. Não fale o quanto você ama. Mostre. Não fale. Não apenas fale. Deixa eu corrigir, porque falar é importante. Não apenas fale. Mostre.
o quanto você ama. Porque o amor tem a ver com aquilo pelo que nós nos damos, com aquilo pelo que nós nos entregamos. E como nós temos um momento especial, se entregar 50 anos pela igreja, eu trabalho com pastores, e muita gente por muito menos já parou no meio do caminho. Então, de novo, pastor Ronaldo, você é uma inspiração para mim. Você é uma inspiração para mim. Deus, para nós que estamos à frente de ministério, Deus não está preocupado com nossa performance, irmãos, mas com o nosso comprometimento. O quanto nós nos comprometemos com aquilo que falamos. O quanto a nossa vida está comprometida com aquilo que nós pregamos. O quanto eu já sou daquilo que eu falo, daquilo que eu prego. É interessante porque a preocupação de Judas não impressionou Jesus nem um pouquinho. Vamos cuidar dos pobres. Deus não está preocupado com a nossa performance, mas com o nosso comprometimento. Por isso eu estou deixando os famosos de lado ultimamente. Porque às vezes é muita performance e pouco comprometimento. E tem gente boa de performance, né? Acho que até a gente tem que melhorar um pouquinho na performance, também não é ruim, né? Derramar a minha vida para dignificar a vida dele é o foco. Derramar a minha vida para que a vida dele seja dignificada. Esse é o foco. Segundo modelo, segundo exemplo de gente que preparou a última ceia e que nos dá uma dica de o tipo de gente que está preparando o ambiente, o caminho para a volta de Jesus. O homem do cântaro com água. A cultura daqueles dias, na cultura daqueles dias, quem fazia o serviço de buscar água, carregar água, eram as mulheres, não eram os homens. Essa não era uma função dos homens. Eram as mulheres. Você lembra da história da samaritana lá na beira do poço Jacó? As mulheres iam buscar água, porque era uma função, dentro dos papéis da época, era a mulher que tinha essa função de buscar água. Isso não era, entre aspas, serviço de homem. Mas tem um homem que faz algo, ele serve de maneira diferenciada. Quando Jesus diz aos discípulos, eles perguntam: o que queres, aonde queres, o que você precisa, para onde você quer que a gente prepare a Páscoa? Jesus diz: olha, vocês vão entrar na cidade. Uma outra informação importante: a festa que eles estavam, os dias, que eles estavam vivendo, a cidade de Jerusalém estava cheia, estava lotada, muito turismo. A cidade nesses dias ficava lotada. Era, conto com a compreensão dos irmãos, mas usando aqui as nossas festividades nacionais, carnaval. Vamos usar uma religiosa, dia 12 de outubro em Aparecida. Era assim que ficava Jerusalém, lotado de gente, apinhado de gente, as ruas cheias de gente. E ele diz: olha, vocês vão entrar na cidade, e no meio daquela multidão, vocês vão ver um homem. E o sinal é que esse homem está fazendo algo que ninguém faz. Ele vai estar com um cântaro d'água. Ele é um homem sinal. Sigam-no. Homens e mulheres que são sinal, que estão fazendo algo que aponta para a preparação da mesa do Cordeiro. Um homem que serve de maneira diferente vai mostrar a vocês o caminho. No meio de uma multidão de iguais, gente que faz a mesma coisa, um homem diferente, um servo. Sigam. Eu não sei você, pastor, eu tenho um problema lá na comunidade cristã Nova Vida. Eu vou fazer, o Edu estava perguntando para mim, quanto tempo, pastor? Eu vou fazer 23 anos à frente de igreja, Então não cheguei nem na metade do pastor Ronaldo.
São 25 de ministério, tempo integral, e 23 de pastoreio à frente de uma igreja. Acho que você não lida com esse problema. Gente que diz, eu quero fazer, mas quer fazer o que ele quer. Do jeito que ele quer. Pastor, conte comigo, mas do meu jeito. Pastor, estou aqui. Mas se não for do meu jeito, já não estou mais aqui. Gente que diz, eu quero fazer, mas quer escolher o que e como fazer. Um homem sinal que faz o que outros homens não estavam dispostos a fazer. É gente assim que está preparando o caminho de Cristo, que faz o que precisa ser feito, mesmo que não seja a sua função. Onde já se viu, depois de tantos anos, no palco, no altar, pedirem para que eu fique na recepção? Isso é uma humilhação. Desculpe, só eu tenho visto isso. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Qual é o nome da mulher no texto? Qual é o nome desse homem que carrega o cântaro d'água? Ninguém sabia o nome deles. Porque o nome não é o mais importante, é o que está sendo feito. Porque não é no meu nome, não é no nome deles. Depois os estudiosos vão dizer que pode ter sido alguém, fulano, beltrana. Mas o mais importante não é que saibam o meu nome, mas em nome de quem está sendo feito. A importância do que eles fizeram não estava neles, mas para quem estava sendo feito. O que é mais importante? É saber o nome ou o que está sendo feito? Terceiro, o homem que preparou um lugar. E ele diz, olha, vocês vão entrar na cidade, aquela cidade cheia de gente, um vulco-vulco, a gente que vai, a gente que vem, a gente que vai, a gente que vem, e vocês vão perceber que tem um homem que se destaca, porque ele está fazendo o que não é comum. Ele está numa função que geralmente as pessoas não gostam. Vocês vão segui-lo, e vocês vão atrás dele, e na casa em que ele entrar, vocês entrem atrás. E quando vocês entrarem nessa casa, vocês vão perguntar, quem é o dono aqui? E vai aparecer um homem, e esse homem vai dizer, sou eu o dono. E vocês vão dizer, então, Jesus mandou perguntar. Aonde é o ambiente? Aonde é que está montado, aí preparado o ambiente para ele celebrar a ceia com seus discípulos? Pare e pense nisso, irmão. Você está em casa, na sua casa, e de repente entra um doido. E diz assim, escuta, estou vindo com uma turma aí. Estou vindo com uma turma aí, nós vamos jantar tudo aqui. Inclusive, cadê o carneiro, cadê as ervas, cadê a comida? Você já preparou tudo? E olha só o que o texto diz assim, ele vai mostrar a vocês um ambiente no andar superior, amplo, pronto e mobiliado. Não era qualquer lugar. E estava pronto. Um homem que construiu algo durante toda a sua vida. Mas num determinado dia, Jesus entrou na casa daquele homem e disse, é meu, vou usar. E aí eu me pergunto, será que Jesus de fato tem liberdade para chegar na minha casa e falar assim, ei, tudo que você construiu, está na hora de eu usar, vou usar.
Nós, às vezes, pastores, temos dificuldade em entregar para ele o ministério que nós dizemos que é dele. Quanto mais aquilo que está no nosso nome, né? O ministério que nem está no meu nome, está no nome da igreja. Ele só entra, ele só habita e ele só usa o que é dele. Jesus não pega nada emprestado de ninguém. Há uns termos bíblicos que diz que algumas pessoas emprestavam a Jesus. Não, não emprestavam. Ele não usa nada emprestado. Ele usa o que é dele. Nós somos mordomos. Não é nosso. Então, mesmo o homem que cedeu a tumba lá, o texto bíblico, eu sei que o texto bíblico diz, e ele foi sepultado num túmulo emprestado. Mas o túmulo, na verdade, não era emprestado, era dele, porque a vida daquela pessoa que era dona do túmulo era dele. E tudo que aquela pessoa dona do túmulo tinha era dele. Então ele podia usar a hora que ele quisesse, inclusive, para ser sepultado. Gente que serve com tudo que tem, com tudo que é. Gente que constrói e desfruta, mas não constrói para si. Esse é o tipo de gente que está preparando a volta de Jesus. Será que Deus pode dizer é meu? Tudo aquilo que eu, você gastamos, investimos, construímos nos últimos anos da nossa vida? Será que Ele pode dizer agora é a hora? Você se empenhou, você se esforçou, você fez bem feito, agora eu vou usar. Daqui é meu. Seu curso, sua faculdade, seus diplomas, seus filhos. Nós oramos dizendo, nossos filhos são do Senhor, mas será que se Ele pediu o seu filho hoje? Você, pai, que se empenhou tanto em dar estudo para o seu filho, para que ele tivesse um diploma, agora, se o seu filho chegasse para você e falasse, estou indo lá para o interior, com os confins da África, vou viver de oferta. Sabe, queridos, o que é que eu percebo no ambiente da igreja hoje? Eu percebo isso. Muitos de nós, no decorrer dos anos, perdemos essa paixão, esse entendimento. Nós queremos que os nossos filhos, e não está errado em querer, porque pode ser esse o desígnio de Deus, que seja um grande médico, advogado, engenheiro, um grande empresário. Mas quem de nós, tendo um filho, preparado um filho para uma posição dessa, se o Senhor pedisse para ele ser um missionário e viver de oferta, hoje entregaria com alegria? Talvez ele nunca peça, mas e se ele pedir? Nosso ministério, nosso carro, né? Eu brinco muito lá com os irmãos lá na igreja, né? Tem muita gente lá que vem dos bairros, na região, a pé para a igreja, um dia que nem esse chuvoso, digo, irmão, dá carona, vai sujar meu carro. É teu carro então. Mas e aquele decalque lá, pertence ao Senhor que está lá atrás? O que significa aquilo? Dinheiro guardado. A Bíblia, a economia bíblica nos ensina a sermos precavidos e a termos uma reserva, viu, irmão? Não é pecado ter dinheiro da poupança guardado. Não, isso é ensino bíblico. Mas e se o Senhor pedir toda a tua poupança hoje? Toda ela. E aí? Mas eu guardei para a minha aposentadoria. Nós somos despenseiros, administradores de uma graça divina. A mulher que derramou o perfume. O homem com o cântaro d'água. E o homem que preparou um lugar. Essas são as características dos homens e mulheres, dos discípulos que prepararam o ambiente para a última ceia antes da crucificação. Um momento maravilhoso da graça de Deus. E essas são as características dos homens e mulheres que estão preparando a igreja e se preparando como igreja para a volta de Jesus.
Essas são as características, algumas das características que indicam o tipo de gente que está preparando o caminho da volta do Senhor. Homens de obras eternas. Mulheres de obras eternas. A gente conhece o texto. Tudo será provado pelo fogo. E o que permanecerá? São essas obras. É isso que vai ficar. É isso que vai contar. Desculpe, eu não queria atrapalhar a festa, pastor. Mas eu preciso, diante desse ambiente de 50 anos que me inspira, eu estou refletindo muito nisso nos últimos tempos. Estamos preparados para a volta de Jesus? Estamos preparando a igreja para a volta de Jesus? E eu queria, antes de finalizar, convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, se possível. E vamos orar ao Senhor mais uma vez, para que essa palavra cumpra em nós o propósito da parte do Senhor, para a qual foi liberada. Que nós possamos ser esses homens e essas mulheres, que nós possamos ser essa igreja preparada, que está preparando o caminho da volta do Senhor. Gente que não calcula preço, porque sabe o valor. Gente que faz o que precisa ser feito. Gente que entrega, que disponibiliza o que precisa ser colocado à disposição. Pai, pelo Teu Espírito Santo, mais uma vez nós oramos em Teu nome, agradecidos pelo que o Senhor fez até aqui. E gratos, esperançosamente gratos pelo que o Senhor certamente fará a partir daqui. Há um entendimento praticamente comum entre nós, quase unânime, de que nós estamos vivendo os dias finais. E nesses dias, uma das características é que o amor estaria esfriando. E com o amor esfriando, as pessoas pensariam mais em si. E menos no próprio Senhor. Nos ajuda, Deus, quando refletimos sobre esse texto e sobre essa palavra, pelo Teu Espírito, nos ajuda a sermos as pessoas preparadas para a Sua volta. Que enquanto preparam para a volta do Senhor. Ajuda-nos a sermos a igreja que está sendo preparada e a igreja que contribui na preparação para o grande dia do Seu retorno. Nós Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito e nos sujeitamos àquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Nos ajuda a ser como essa mulher que quebrou o seu perfume aos Seus pés. Nos ajuda a ser como essa mulher que não calculou o preço, não fez cálculo, não fez contas, simplesmente fez o que precisava ser feito. Nos ajuda a ser como esse homem que carregava o cântaro d'água, que não escolheu o que fazer, fez o que precisava ser feito. Nos ajuda a ser como esse homem que preparou o lugar. Um homem que investiu a sua vida, construiu um ambiente agradável, mas quando foi convocado, quando foi chamado, entregou o que precisava ser entregue, disponibilizou para que o Senhor usasse como lhe convinha. Nós não sabemos o nome dessas 3 pessoas, mas sabemos o que elas fizeram e está registrado nas Sagradas Escrituras, está registrado aqui na Tua palavra o que eles fizeram. Nós não sabemos o nome da mulher que derramou o perfume. Não sabemos o nome do homem que carregou o cântaro d'água. Não sabemos o nome do proprietário daquela casa, o homem que preparou aquele lugar. Mas sabemos o que eles fizeram. E o que eles fizeram cooperou
para a sua morte, crucificação, ressurreição, que trouxe perdão sobre os nossos pecados e expectativa de uma vida futura, de uma vida eterna. Obrigado, Pai. Nós queremos ser esses que cooperam, que trabalham, que contribuem com o que têm e com o que são, com o que fazem, para a salvação e para a vida eterna. Obrigado, Pai. Espírito Santo, que essa palavra nos próximos dias, em Tua presença em nós, Espírito, que essa palavra germine e produza os frutos para a qual foi compartilhada da Sua parte. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Pastor Ronaldo, mais uma vez, obrigado pelo privilégio, que Deus os abençoe. Obrigado, irmãos, pela paciência. Amém, aleluia. Graças a Deus. Obrigado, pastor Márcio.